Josué pergunta aos magistrados e anciãos da época, pessoas muito bem vividas, de bastante experiência, se eles irão seguir a Deus, o Deus único, verdadeiro, que criou o céu e a terra, ou aos deuses pagãos. Porque ele, Josué, o profeta, e a família dele seguirão ao Senhor, ou seja, servirão ao Senhor. Eu e minha família e minha casa serviremos ao Senhor. Naquela época, não é diferente de hoje, existia outras maneiras das pessoas viverem, elas buscavam o valor em tantas outras coisas, em outros deuses, e por isso Josué faz essa pergunta se eles vão seguir ao Deus verdadeiro ou a outras coisas. E eles respondem que não, que eles vão seguir ao Deus verdadeiro, porque eles recordam que Deus retirou eles da escravidão do Egito, os antepassados deles, que eram escravos do faraó. E por isso eles não vão abandonar Deus, porque Deus não abandonou eles. Nós estamos vivendo uma época em que muitas vezes o ser humano faz outros deuses, cultua outros deuses e diz ainda que é cristão, que segue Jesus Cristo, que adora Deus sobre todas as coisas, mas muitas vezes faz do dinheiro o seu Deus. Não procura fazer tempo para ir numa missa, para rezar em casa com a família, porque o tempo seu está escolhido, está reservado para fazer os seus negócios, para ganhar o seu dinheiro. Então, por isso, não tem tempo para rezar ou para falar de Deus com a sua família. Uma família que vive assim está afastada de Deus, está preocupada com negócios, com dinheiro. Colocou Deus, o Deus deles é o dinheiro. E também outros casos de pessoas que às vezes só querem saber de festa, de comilança, de bebedeira, nunca reservam um final de semana, um sábado ou um domingo para ir na missa, ou para rezar com a família, porque está sempre comprometido com os amigos em festar, em churrasquear, em beber. O Deus dessas pessoas é a comilança, é o pecado da gula. E outros tantos deuses que tem por aí que o ser humano pode fazer e não colocar o Deus único e verdadeiro que criou o céu e a terra, que nos ama como Deus. Já a segunda leitura desse 21º domingo do tempo comum, que é a carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 5, versículo 26 e seguintes, São Paulo nos chama a atenção sobre como que deve ser tratada a esposa e o marido numa família. Primeiramente, ele vai dizer que as mulheres sejam submissas às esposas, aos seus maridos. Uma submissão como é a igreja a Cristo, da mesma maneira de que a esposa de Cristo é a igreja, que somos nós, somos os membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Assim também, o marido é a cabeça e a mulher faz parte, então, desta família, na qual ela deve ser submissa ao marido, ligada ao marido, mas numa situação de submissão. Não entendamos a situação de submissão como de escravidão, ou de que o marido é o patrão e ela é empregada, de maneira alguma. Mas de que ela está para servir a Deus no cuidado com o seu marido e com os seus filhos, com a sua casa. Uma esposa que se preocupa com a saúde do marido, com todos os cuidados que ele deve ter para ele ser um pai disposto a cuidar dos filhos, ou um marido que realmente preze pela sua casa, né, cuide do lar, ela deve estar disposta a cuidar. Uma mulher, por exemplo, que coloca
no seu pensamento de que cuidar de marido, cuidar de filhos, cuidar de casa, não nasceu para isso, porque ela não quer se submeter a uma situação que aparentemente é de escravidão, ou seja, como se fosse uma empregada. Mas isso, às vezes, acontece de pessoas ter isso na cabeça. Por quê? Por causa do feminismo, que vai adentrando essa ideologia nefasta à mente de muitas mulheres. Isso começou em nosso país a partir de algumas políticas esquerdopatas, principalmente daquela mulher que foi a presidenta, né, que apoiava muitas manifestações, como era o caso da Marcha das Vadias na Avenida Paulista de São Paulo, como é o caso de manifestações de pessoas abortistas e outras tantas feministas que defendiam o direito da mulher. Eu não nasci para ficar atrás do fogão e nem para limpar criança, ou seja, trocar fraldas, ou para cuidar de marido. Tem quem faz isso daí. Arrumar uma empregada para fazer essas coisas, né? Ou alguém que faça isso, né? E aí o que acontece? Se eu for cuidar do marido, dos filhos, isso é uma coisa que não pode, isso aí é machismo, né? Está errado, sabe? Não admito que meu marido ele tenha uma remuneração mais alta do que eu. Isso é machismo. Eu tenho que ter um emprego que eu tenho que ganhar tanto quanto ele ou até mais. Esse tipo de pensamento que acredita que é machismo, isso é chamado de feminismo. Pessoas que às vezes deixam os filhos ao léu, a casa de qualquer jeito, o marido, né, que acreditam que ela está na época dos direitos da mulher, né? E por isso não dá aquela sustentabilidade que a mulher tem que dar à casa, ao lar, à família, que foi recebida por Deus. Deus deu a missão dela de dar a vida pelos filhos, pelo marido, de zelar do seu lar. Isso é obra de Deus. Então, quando essa ideologia nefasta do feminismo entrou para dentro da mente de muitas mulheres, acontece o que está hoje aos nossos olhos, né? De uma família que foi estagnada, ou seja, que aconteceu ali uma maneira de viver em família que não é que Deus quer, né? Acaba com todo o sentido da vida. Então a submissão da mulher ao marido seria nesse sentido, de que ela é companheira, ela está ali para cuidar do esposo, dos filhos, da casa, né? De forma honrosa, de forma digna, sabe? Não querer competir com o marido, ou de repente dizer assim, olha, isso daí não é missão minha, colocou um empregado para fazer isto. A maternidade da mulher é própria dela, ninguém pode tirar isso dela, Deus deu isso para ela, e ela deve de exercer isto, é algo que vem com o direito natural. Agora, se mutila isso, acontece o quê? Você destrói a obra de Deus. É por aí que está, então, inserido na sociedade, nas famílias também, a questão da união afetiva, já começa por aí também. É consequência disso, do feminismo, de uma maneira de ver a família diferente. Isso é tudo fruto de sistemas políticos esquerdopatas, que prezam pela militância, para defender os pobres, os excluídos, os marginalizados. Coitada da mulher, ela é marginalizada, ela é escrava do marido, ela tem os direitos dela. Quem traz isso para a vida humana são os movimentos, os sistemas esquerdopatas, né? Que uma presidenta que teve incentivou muito isso. Até mesmo
a nomenclatura de presidente foi mudado, né? A nomenclatura de presidente não é a presidente, é presidenta. Inventou uma maneira de chamá-la. Isso é feminismo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo também fala dos maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, amar a igreja, como que Jesus amou a igreja? Olha a situação que Jesus amou a igreja, dando a vida pela sua igreja, sua esposa. Nós somos a esposa de Cristo, a igreja. Derramou sangue por causa de nós, Jesus Cristo. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Dessa forma, então. O marido deve tratar a esposa com essa dignidade, dar a vida por ela. Né? Tratar ela com todo o respeito, todo o carinho, toda a honra. Ela é a mãe dos filhos, ela é aquela que cuida do lar, é aquela que está ali para ser a sua companheira, não sua escrava, sua empregada. Tem esposa que às vezes se sente muito mal depois que contraiu o casamento. Tem uma dificuldade de viver o matrimônio. Maridos às vezes que precisam de tratamentos psiquiátricos até. Tratam a esposa como um objeto, uma coisa. Um ciúme doentio. Ninguém pode olhar para a esposa dele. Ela não pode olhar para ninguém, senão ela está traindo ele. Não pode conversar com a vizinha, não pode lavar uma calçada, não pode pintar um cabelo, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode ir numa festa de aniversário, senão vai olhar para outro homem. Tem pessoas que é psicopata, homens que precisam de tratamento psiquiátrico. Isso é psicopatia. Perseguindo a própria esposa, como se fosse uma coisinha preciosa, e coloca dentro de uma caixinha então de vidro, para ficar olhando ali, então agora isso é meu, ninguém pode olhar. Isso é falta de respeito para com a mulher. O comportamento, a conduta moral e ética, isso cabe em qualquer lugar para todo mundo, devemos ter. Mas abuso da autoridade de cabeça da família, esse abuso de autoridade como o chefe da casa, de pessoas que se acham, por exemplo, usam da sua autoridade para escravizar as suas esposas. Padre, mas será que o senhor não está sendo exagerado? Não, eu atendo vários casos assim. Tem uma minoria que aceita tratamento psiquiátrico ou psicológico. A grande maioria não quer. Já acostumou viver assim, né? Então, esse respeito com a esposa. Eu posso ter no celular o que meus amigos enviam para mim, eu quero ver até outras mulheres, outras coisas, mas minha esposa não pode ter nada no celular. Eu posso ficar até tarde no boteco conversando, tomando cerveja, mas ai da minha esposa ir na casa da vizinha conversar com a vizinha. Isso sim é machismo. Isso sim é tratar a esposa como escrava. Não é? Eu posso ter as minhas coisas, eu posso olhar para outras mulheres, mas minha esposa não pode nem numa festa de aniversário. Tem casos tristes assim. Então, quando São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a esposa é companheira. Ela não é escrava em nenhum objeto, uma coisinha que você tem que ficar colocando em uma caixa de vidro ali. Isso daqui ninguém mexe, ninguém olha, esse aqui é meu. Né? Sabe? Um negócio, uma coisa assim, uma coisa. Né? Tem esposas que às vezes tem que fazer tratamento psicológico, que se sente assim, né? Quer dizer, construiu nela uma estrutura de um objeto, de uma coisa. Né? E depois essas traições, né? Homens casados, desrespeitando a sua esposa, marcando encontro com adolescentes, com jovenzinhas, né? Que servem para ser suas filhas, suas netas. Que coisa mais ridícula e absurda, né? Caminho do inferno para os dois, tanto para a jovenzinha e adolescente que está consentindo no adultério do homem casado, como um homem casado que serve para ser pai, ser avô, né? E é casado. A sua esposa é aquela que Deus te deu diante do altar, essa é a sua esposa, né? Mas ninguém, qualquer coisa é adultério, é pecado grave, mortal.
Então, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Dar a vida pela esposa. Né? E é o chefe da casa, mas deve de respeitar a esposa. Tem alguma coisa contra a maneira da educação dos filhos, alguma dificuldade, vai chamar numa sala para conversar. Não coloca os filhos contra a esposa, contra a mãe. Casos tristes, brigas, desentendimentos terríveis, agressivos, na frente dos filhos. Já criando um trauma nessas crianças, nesses jovens. Tem jovens que às vezes falam, padre, porque o atendimento que a gente faz, acontece às vezes, padre, eu não quero nunca na minha vida casar, ter marido. O que eu vejo a minha mãe passar com meu pai, sabe? Todos os homens são tudo a mesma coisa, daí a pessoa faz aquela generalização apressada, mas não por maldade, por trauma. Sabe? Você que está escutando pela internet, nos acompanhando, esse vídeo vai ficar separado da missa, para que você escute e medite na sua casa, e procure uma confissão, se converta, procure tratamento. Quantas famílias sendo desfaceladas por causa desse tipo de comportamento. E essas pessoas chegam a um comportamento desse, esses maridos, eles não aceitam ninguém conversar com eles. Nem se o Papa Francisco viesse de Roma, no aeroporto de Maringá ou Londrina, e viesse aqui para Lidianópolis, e fosse conversar com as criaturas dessa, não escuta ninguém. Se tornaram autoritários, uma autoridade no sentido que é abuso de um poder que deu paterno e também esponsal, que se tornou uma coisa assim tirânica, tirania, de terrorista. Não é diferente do Talibã, não. Não tem diferença nenhuma do Talibã. A única diferença, a pouca que tem, é que o Talibã é um grupo armado, tem armas. Agora o terrorismo, aí dessa forma que eu estou falando, já é diferente porque não tem um armamento bélico. Mas é terrorismo do mesmo jeito, não tem quem fica traumatizado com isso, não tem quem não tem que procurar tratamento psicológico numa situação dessa. Desculpem a sinceridade do padre, é que chega um ponto, as coisas, que sabe, é inacreditável como que o ser humano se torna um monstro. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos prezar pela moral da família na qual Deus tanto pede. O respeito, a dignidade da mulher e do homem, cabe em qualquer lugar, tá? E eu já disse para alguns filhos, você vai chamar o seu pai ou sua mãe para conversar, não trata a minha mãe desse jeito, não me trata o meu pai desse jeito, né? Dessa forma, respeite o meu pai, respeite a minha mãe, tá? Casos de pessoas que desrespeitam, por exemplo, o pai ou a mãe, acontece caso, que coisa mais triste do mundo. A pessoa deu a vida por aqueles filhos, e a esposa ou o marido traz de uma forma assim, na cara dura, assim, na frente de todo mundo, humilha o marido ou a esposa na frente dos filhos, manda embora de casa, ainda fala mal, inventa coisas. Isso é gravíssimo, isso daí. E tem filho que fica lá, ai, coitadinho, ô judiação, é meu pai, é minha mãe, eu não posso desprezar. Bom, já te desprezou, já acabou com a família já, e você fica ainda correndo atrás, ai, coitadinho, coitadinha. Não se incentiva a caminho do inferno para os outros, não se incentiva a caminho do inferno. Quer ir para o inferno, vai sozinho, mas não leva ninguém não. E não fica passando a mão na cabeça. E passar a mão na cabeça, agora nós vamos ver com Jesus. Nós estamos vendo com Paulo, que fala para o marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha o que Jesus fala aqui no Evangelho. João capítulo 6, versículos 60 e 69. Jesus fala para os discípulos, para os 12, vocês querem ir embora? Pode ir. Sabe por que Jesus fala assim para os discípulos? Porque ele tinha multiplicado pães no deserto, muitas pessoas ficaram saciadas, foram atrás dele depois para querer mais pão, ele pensou que eles queriam ir lá por causa dele, e eles foram lá porque queriam pão. Vocês estão vindo aqui por causa de mim, não é por causa do alimento que perece, não por causa de mim, né? Mas buscai as coisas do alto, buscai o alimento imperecível, não aquele que perece. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele.
e terá a vida eterna. Ficaram escandalizados. Como é que ele pode dar o corpo dele, a carne dele para comer, o sangue dele para beber? Isso é uma coisa absurda. Ficaram escandalizados. Porque Jesus quer dizer o seguinte, aí ele falou, vocês estão escandalizados? Isso aqui é o versículo 61 do capítulo 6 de João. E quando vocês verem eu subindo da onde eu vim, quando vocês verem isto, eu subindo da onde eu vim, quer dizer, eu sou Deus. Vocês não acreditam que eu estou falando que é para comer minha carne e beber meu sangue? Porque é uma carne e um sangue divino. Jesus, durante 9 meses, ele foi gerado no útero de Nossa Senhora como toda criança. A dimensão humana dele. Mas a dimensão divina já existia pelos séculos afora. Ele como Deus. Né? E aqui no altar, quando diz, isso é meu corpo e meu sangue, aqui o pão e o vinho se tornam o corpo, a carne e o sangue de um Deus. E em Lidianópolis, o único lugar na cidade que tem a carne e o sangue de um Deus é aqui no sacrário. Aqui tem a carne e o sangue de um Deus. Então nós acreditamos nisso? Devemos acreditar. Mas aquelas pessoas não acreditavam no que ele estava falando e começaram a ir embora. Como é que pode ele falar que que tem, né, corpo e o sangue dele não vai levar a gente para a vida eterna? Começaram a ir embora. Aí Jesus olhou para os 12 discípulos que estavam ali. Vocês querem ir embora também? Vocês querem ir embora também? Por que Jesus falou para os 12 discípulos isso? Porque os discípulos, a maneira que ele convidou eles para seguir ele é diferente dos outros. 4 deles eram pescadores. Pedro e André, Tiago e João. Jesus foi lá na beira do lago e falou para eles assim, vem e segue-me. Eles deixaram a família, deixaram profissão para seguir Jesus. Agora Jesus fala para eles assim, vocês querem ir embora, pode ir? Não é muito dura a maneira que Jesus falou? É a maneira dura que Jesus falou para eles. Mesma coisa, Mateus, que era cobrador de impostos, Jesus passou na mesa de cobrança de impostos, falou, segue-me. Ele deixou a mesa e seguiu Jesus. Deixou família, deixou profissão. Aí Jesus fala para ele assim, ó, você também quer ir embora? Pode ir embora. Entende? É muito dura a maneira que Jesus falou. Por que Jesus falou para os discípulos desse jeito? E não é a primeira vez que Jesus toma uma postura dura com os discípulos. Uma outra vez ele chamou Pedro de Satanás, porque Pedro não queria que Jesus passasse pelo sofrimento, pela cruz. Afaste de mim, Satanás. Uma outra vez, Jesus chamou a atenção daqueles 2 irmãos que queriam lá um lugar no céu. Você não é a mim, isso aí meu pai está reservado para quem ele reservou isso daí. Mas assim, Jesus sempre chamou atenção, sempre corrigiu os seus discípulos. Né? Porque Jesus quer homens que cuidam dessa igreja, que façam a vontade dele, a vontade divina. Que essa igreja é fundada por um Deus. E que eles acreditam que é Deus que está ali na frente deles. Que eles não devem fazer aquilo do jeito deles. Entende? Então por isso que falou, vocês acreditam, as pessoas não acreditam que eu sou Deus, está indo embora. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Quando eu falei que isso é meu corpo e meu sangue. Que quer dizer que minha carne é para a salvação do mundo, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Vocês não aceitam isso? Vocês querem ir embora também? Pode ir. Então, Jesus não fica passando a mão nas pessoas não, na cabeça assim. Fica passando a mão na cabeça. Coitadinho, não vai embora não. Oh meu Deus do céu. A palavra minha é muito dura, não quer aceitar. Quer ir embora? Não vai embora, não, fica aqui. Não é obrigado a seguir Deus. Ninguém é obrigado a seguir Deus. Né? Mas as exigências dele é que a gente acredite que ele é Deus. Aí Pedro toma a palavra, sempre é Pedro que toma a palavra. A quem nós vamos, Senhor? A quem nós iremos? Versículo 68 do capítulo 6 de hoje, de João. Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos firmemente, firmemente ele disse. Reconhecemos que tu és Deus. Não tem para onde ir. Nós não vamos voltar para a nossa profissão, não vamos voltar para a nossa família, nós vamos continuar com o Senhor, que o Senhor é Deus. Pedro fala. Sabe? Então assim, tem umas coisas que acontecem, a vocês que estão nos acompanhando pela internet, muito triste na igreja. Desde que eu estou aqui há 7 anos, né?
Algumas pessoas abandonaram a paróquia São Sebastião de Lidianópolis, a comunidade, a família de Lidianópolis, abandonaram, porque o padre corrigiu, chamou atenção. Não pode chamar atenção que Lidianópolis, sabe? Chama atenção, você corrige. Ai, o padre me chamou atenção, estou sentido com isso daí. Não volto mais naquela igreja porque o padre me chamou atenção. Graças a Deus que é o padre, né? Que bom que é o padre, né? O que é o padre para você? É porque essas criaturas não sabem nem o que é um padre na vida delas. Porque se soubesse, não tomava atitudes tão vergonhosas dessa forma. O padre deve ser uma categoria talvez abaixo de um eletricista ou de um mecânico ou de uma pessoa que não representa nada aqui. Então assim, não vou ficar passando a mão na cabeça não. Oi, coitadinho, padre, vai lá chamar, foi embora, não volta mais. Oh meu Deus do céu, foi embora, judiação, vai lá chamar de volta. Não chama. Aqui a exigência é essa, a doutrina de Jesus. A igreja, a orientação é essa. Você não quer? Você quer ir embora? Você quer ir embora também? Vai. O que Jesus falou para os discípulos? Quer ir embora? Vai. A doutrina é essa daqui. Não venha querer fazer da igreja católica um lugar onde você faz o que você quer. E o padre tem que ser subordinado a você ainda. E com umas posições tendenciosas políticas esquerdopatas. Aqui eu não admito isso. Entendeu? Não importa se é catequista, se está de equipe de canto, se vai sair a equipe toda de canto. Não importa. A igreja verdadeira de Jesus é de quem escuta a voz de Jesus. Na pessoa do padre. E algumas pessoas são mal acostumadas, gostam daqueles que orientam sobre a militância política, daqueles que defendem as ideologias sobre aborto, ideologia de gênero. Esses são os bons. E eu tenho alguns colegas que são assim, infelizmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós entendemos aqui, Cristo é o centro de tudo, da nossa vida. Nós estamos indo embora da igreja por causa de quem? Do Padre ou de Jesus? Eu vou na igreja por causa do Padre ou por causa de Jesus Cristo? O Padre me orienta para Jesus Cristo, então fico na igreja. Está me corrigindo porque eu não quero seguir Jesus Cristo? Eu quero fazer do meu jeito? Ué, como é que é isso? O que eu vou fazer na igreja? Então assim, Jesus disse para os 12, vós também quereis ir embora? São João Paulo II, ele faz uma profecia, Na verdade, o Papa Bento XVI faz a profecia, não São João Paulo II, de que a igreja chegará a um tempo que ela vai reduzir a um número pequeno de pessoas. Ela será mais pobre, mas também mais santa, mas vai ser a igreja daqueles que são fiéis a Deus, não aqueles que querem seguir as coisas do mundo. Eu não posso aqui orientar sobre o pecado que é ser abortista, de união afetiva, de ideologia de gênero, que já tem uns esquerdopatas que já falam, o padre é Bolsonaro. Eu sou de Jesus Cristo, eu não sou de presidente nenhum. Não apoio presidente nenhum, eu sou de Jesus Cristo. Coisas contra a doutrina de Jesus, eu sou contra mesmo. Não sou a favor de político nenhum, não. Isso, quem fica já dizendo isto, é porque é um fanático na política mesmo. Não pode um sacerdote defender a família, defender o evangelho, que é a favor de Bolsonaro. Eu sou a favor de Jesus Cristo, de político nenhum. Entende? Então você é a favor de outra coisa, talvez seja do presidiário de 9 dedos e da mulher que estoca vento, Esses daí sim, trouxeram uma beleza para a sociedade. Agora eu não posso falar do evangelho, senão eu estou do lado da política. Então assim, vamos colocar em nosso coração, o que a gente quer seguir? A Jesus? Acreditamos que Ele é o nosso Senhor? Ou ideologias, ou maneiras de viver, que deturpam a doutrina de Cristo?
O que eu quero da minha vida? Não é? Eu quero fazer uma igreja do meu jeito? Faz igual aquelas outras pessoas que não gostam do que o padre faz, vai sair fundando igreja por aí, abre uma portinha de boteco, de armazém e funda lá uma igrejinha. Apesar que tem um partido político que já virou uma seita, né? E que o homem de 9 dedos ali, o presidiário, é o Deus deles, né? E a mulher que estoca vento, a deusa. Já virou seita isso daí. Então assim, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para caminhar no amor de Jesus, na intercessão dos santos, na presença de Nossa Senhora em nossa vida, não através dessas coisas nefastas que destroem a família, acaba com a dignidade humana, né? Coloca em risco a nossa vida em Deus.